E minha amiga, hoje é segunda-feira, dia 7 de abril. O tema do nosso discurso hoje é Deus, nosso melhor patrão. Às vezes, meu amigo e minha amiga, você agrada tantas pessoas, você agrada o homem, porque o homem te dá benefícios físicos, mas eu digo para você, meu amigo e minha amiga, o nosso melhor patrão é Deus. É o Todo-Poderoso. Ele é o nosso melhor patrão. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe como nos conduzir a uma vida de triunfo. A Bíblia diz, meu amigo e minha amiga, que o Senhor Jesus triunfou contra os principados, as potestades e os domínios das trevas na cruz. Jesus colocou eles por desprezo na cruz. Você tem que colocar os seus problemas por desprezo. Se você se perturba por causa de um probleminha, meu amigo, que fé é essa? Que fé é essa? Se a palavra de Deus diz que o meu justo, ele vive por fé, ele vive pela fé, ele vive com a fé, e a única coisa que pode agradar o soberano de todas as coisas é a fé. E sem essa fé, você não se torna um bom servo, um bom soldado, um bom contribuinte da obra de Deus. Tem pessoas que elas servem a Deus por interesse. Elas não servem a Deus por amor. É porque o pastor tem alguma coisa para dar, o bispo tem alguma coisa para dar, ou algum benefício vai vir sobre a vida dela. Quando ela vê que não tem nenhum benefício, ela sai fora. Por quê? Porque ela não serve por amor. Ela quer ser bajulada. Ela quer ser reconhecida. Mas quem te reconhece, meu amigo e minha amiga, não é o homem. É Deus. É Deus. Em vez de você querer agradar o homem, agrade a Deus. Agrade ao Espírito Santo que chama a existência as suas necessidades. Por isso que o tema é esse. Nosso Deus é o nosso melhor patrão. Deus, nosso melhor patrão. Por quê? Porque nós trabalhamos para Ele. E Ele cuida de todas as nossas necessidades. Físicas, espirituais, sentimentais. De tudo. Ele cuida de todos os parâmetros da sua vida. Nenhuma área vai ficar em falta, porque Ele precisa de você e você precisa dele, meu amigo. Existe uma coesão nesse relacionamento, existe uma coesão nesse envolvimento seu para com Deus. E se você faz de qualquer maneira, eu te dou certeza, não vai ter êxito. Não vai ter êxito. A Bíblia fala deste homem, o rei Amazias. Não era o tema, não era a palavra que nós íamos ler, mas Deus quer. Amazias, ele fez tudo o que era reto aos olhos de Deus. Vamos ler, está lá em 2 Crônica 25. Essa obra é de Deus mesmo, não é nossa, né? A gente separou um discurso bacana, mas Deus não trabalha com discurso bacana. Deus trabalha com o que Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele sabe da necessidade do nosso povo, das nossas vidas. E claro que nós vamos acrementar com o nosso discurso que foi preparado, que o próprio Espírito Santo trouxe ao entendimento. Mas o Espírito Santo quer que ler sobre Amazias. Diz assim, 2 Crônica 25:1. Amazias tinha 20
5 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Você vê, meu amigo e minha amiga, Amazias, ele reinou durante 25 anos. Ele começou a reinar com 25 anos, um jovem, um garoto que ele já sabia os caminhos de Deus, mas só que Amazias, na gana de querer fazer, ele não fez com verdade. A Bíblia diz que há tempo para tudo, tempo para todas as coisas debaixo do céu. Só que, olha só o que aconteceu. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos. Significa que ele reinou 4 anos. Amém? Amém. Aí diz, a mãe dele se chamava Joada, e era de Jerusalém. Amazias fez o que era o quê? Reto. Oh, calma aí. Reto. Então é direito, né? Reto. Aos olhos do Senhor, mas não com verdade, inteireza de coração. Como é que pode? Vamos evangelizar? Vamos, mas não era verdadeiro. Vamos louvar? Vamos, mas não é verdadeiro. Seja fiel no dízimo? Só, mas não é verdadeiro. Faz o seu voto? Cumpriu, mas não é verdadeiro. A Bíblia diz que ele não fez com verdade. É por isso que não tinha o quê? A bênção de Deus. Por que Deus deixou isso escrito aqui, meu amigo e minha amiga? Significa que muitas pessoas têm feito a obra de Deus e não têm resultados de Deus. Tem resultado das suas próprias forças. Aí diz aí, ó, 3. Logo que o reino foi confirmado na sua mão, matou os servos que tinha assassinado seu pai. Você tá vendo? A pessoa, ela começa devagarzinho, pastora Rose. Você que me vê, você que está presente. Aí ela vai levantada a um colaborador, ela é levantada a um obreiro, ela é levantada a um diácono, um presbítero, um evangelista, uma missionária, um pastor, e eles vão e matam o povo de Deus, os servos de Deus. Por quê? Não, o espaço é nosso, quem manda é nós, é eu. Ela não quer que o trabalho desenvolva. Quando o reinado dele fez tudo o que foi pedido, mas não era verdadeiro. Ele queria só uma posição para poder matar os servos que mataram seu pai. Olha aí. Ele estava com uma vingança dentro dele. Muitas pessoas, elas querem ser abençoada na obra de Deus, ganhar um título para matar o povo de Deus. Isso aí, quer mostrar nas redes sociais que ela é capaz, que ela é a bambambam, ele é o bambambam. Mas ela não está querendo fazer a obra de Deus de verdade. Porque quando você quer fazer a obra de Deus de verdade, você obedece em tudo quanto é lugar que é colocado você. E o que você faz, prospera. O que você faz, multiplica. O que você faz, tem fruto. E o maior fruto do seu trabalho, meu amigo e minha amiga, é quando você tem o desejo de ganhar almas. Poxa, prosperei. Deus prosperou o meu trabalho para ganhar almas.
alma, eu vou investir parte do meu recurso na obra de Deus, através do meu dízimo, através dos meus votos, através da minha oferta. Por quê? Porque eu amo a obra de Deus, porque Deus é o meu melhor patrão. Mas ela não, ela quer benefício para matar os servos de Deus. Amazias fez isso, meu amigo. Ele matou. Ele só reinou quantos anos? 4 anos. Ele não teve um reinado próspero. Ele não teve um reinado, meu amigo e minha amiga. Presta atenção aqui, ô bonitão. Porque você tá que nem sua mãe, anotando. Anote aqui, ó. Entendeu? Senão você perde o foco. Uma olhada que você olha lá, você perde o quê? O foco. Você já viu já nos aplicativos de vídeos curtinhos? Tava lá o prato de comida, né? Aí o cara foi botar a mão pra comer, o outro deu um tapa nele que tinha que fazer o quê? A oração. Quando ele fechou o olho, abriu, já não tinha mais o quê? Porque os outros já tinham orado e comeram tudo. Então você perde a sua oportunidade. Não tira o foco, meu amigo. Por quê? A Bíblia diz que Pedro afundou. Que ele tirou o foco de Jesus e olhou o quê? A ondas. Não tira o foco. Olha pra mim. Anda na minha presença e ser perfeito. O cachorro latiu. Uau, uau! Meu amigo, que se lasca o cachorro. Eu quero ver a palavra de Deus. Tacaram uma bomba ali. Que a bomba que se lasque pra lá. Se você perde o foco, você perde a oportunidade. Quantos que estavam com a gente perderam o foco e perderam a sua oportunidade, meu amigo? Deus já não pode mais contar com eles. Porque eles perderam o foco. Eles não foram perseverantes. Eles não insistiram naquilo. Você pode observar lá nas redes sociais o camarada cavando um buraco para achar o diamante. Aí, quando ele tá pertinho do diamante, só porque o outro achou o diamante, ele desistiu. E tinha uma pedrona grandona. Você não pode desistir de estar focado. Quando você estiver na igreja, você tem que estar o quê? Focado. Vão futucar você, vão chamar você para conversar e você tá o quê? Você é um soldado o quê? Que nem um soldado da rainha. E quando alguém tenta bagunçar, ele levanta o pé. Aí a pessoa toma um susto e se afasta dele. Porque quer tirar ele do... Ele é um soldado. O soldado, ele bem preparado, ele está focado em tudo. Ele está prestando atenção no que o pastor está ensinando. Porque o que o pastor está ensinando não vem dele mesmo. Vem direto do céu. E é onde vai mudar a minha vida. Se Deus me trouxe para aquela reunião, é porque Ele quer abençoar a minha vida. Talvez aquela palavra não vai servir para agora, mas vai servir para daqui a 6 meses, vai servir daqui a 1 ano, porque o próprio Espírito que revelou a palavra para mim através do pastor, ele vai fazer eu lembrar dela. Deus é o meu patrão. Quando o desespero vir, eu vou lembrar, Deus é o meu patrão. Então eu vou continuar. Tô desanimado, acho que eu não vou mais fazer parte desse negócio não. Aí Deus lembra de mim. Opa, aquela palavra ela entra dentro de mim como um combustível e me acende novamente. E eu continuo. Amanhã eu tô tristinho, aquela palavra me anima de novo. E eu continuo. É a palavra de Deus que sustenta você. Amém. Você sabe por causa de que o planeta ele está girando? Em torno de um eixo tão grande que nem essa aí que estão dizendo que tem umas colunas debaixo lá das pirâmides. Tudo conversa fiada. Mas o eixo que segura o planeta é a palavra de Deus. O eixo que vai segurar a tua vida, que vai prosperar o teu trabalho, é a palavra que se chama fidelidade, inteireza de coração, verdade. Amém? Amém. Aí diz aí, ó, no 4, no entanto não matou os filhos deles, mas fez segundo o que está escrito na lei de Moisés, no qual o Senhor ordenou, dizendo: os seus pais não morrerão por causa dos seus filhos, serão
mortos por causa do pecado dos filhos pelos pais. Amém? Então você tem que ter esse entendimento. Vamos ler agora o nosso estudo aqui no site de segunda-feira. Todos os nossos discursos, ele é implementado no site. Não significa que nós vamos ser fiel àquilo que está escrito ali. Porque o Espírito Santo, ele pode te dar novas direções. Então, vamos ler o que está ali, mas às vezes você vai ler ali umas 5 linhas, 6 linhas. E o restante vai vir direto do Eterno. Para poder ensinar o povo dele a ter uma vida de comunhão e uma vida de o quê? De trabalho. Porque todo trabalho, aproveito, meu amigo. Conversinha afiada só leva para sofrimento. Não adianta. Se não trabalha... Quem não trabalha não come. Tá tudo aqui, nós vamos ler isso aqui daqui a pouco. Não trabalhou, não come. Não buscou. Vão aí as pessoas, quando começar a ver você ter uma vida financeira equilibrada, próxima, mas por que ele é e eu não? Porque ele foi fiel, ele perseverou. O segredo de ter uma vida próspera é estar vindo todos os dias na reunião de segunda-feira? Não. É você vir, mas colocar em prática. Não adianta você só vir. Não adianta você vir para passar tempo. Isso aqui não é um circo. Isso aqui não é um parque de diversão. Isso aqui é uma arena de guerra, onde nós aprendemos a arte da guerra. Para lutar contra o problema da miséria, a dificuldade, a dúvida, o medo, a insegurança. Quem é o nosso inimigo? É tudo isso, a dúvida, o medo, a miséria, a insegurança, devorador, migrador, cortador, destruidor. O homem também é o inimigo do homem. Amém? Amém. Porque quem mais prejudica ser humano é quem? O próprio ser humano. Amém? Amém. Diz assim, ó. Deus nosso melhor patrão. Provérbios 14, 23. Diz assim: em todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras levam à pobreza. Provérbios 14, 23. Não adianta você só ficar em palavra, você tem que colocar o que você aprendeu em prática. Ah, mas o pastor falou isso, o pastor falou aquilo. E você praticou? Você botou em prática? Você viveu aquilo? Então, meu amigo, você só vai viver uma vida pobre, uma vida de sofrimento. Por quê? Meras palavras só levam a pobreza. Uma vida pobre. Pobre espiritualmente, pobre de palavra, só tem na boca desgraça, não vai dar certo. Ai, eu acredito que não vai dar certo, tudo pra dar certo, mas o infeliz não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu acredito que isso aí não vai dar certo não, pastor. As telhas tudo ali, o cara, não vai dar pra botar essas telhas, é só levantar e colocar, criatura. Mas não tem como levantar. Mas tu não tem braço, não? A pessoa dificulta tudo, meu amigo. Tudo. Para atrapalhar o quê? A obra de Deus. Fica que nem aqueles fariseus. Não posso isso, não posso aquilo, não dá isso, não... Ah, mas não dá. Ah, mas tomara que não vem ninguém, para ficar só nós. Mas isso aqui é para as almas feridas. Você já está sendo curado. Você já está sendo tratado. Agora tem que trazer o quê? As almas feridas, meu amigo. Você tem que trazer as almas. O servo, ele faz o quê? Ele traz as almas feridas e cansadas para poder receber o quê? O antídoto, o remédio. E o remédio é o quê? Comida? Bolinho? Café? É a palavra. Amém? Amém. Tudo isso daí é as demais coisas. Aí diz assim, ó: no mundo, muitas pessoas passam grande parte das suas vidas trabalhando para um empregador, um patrão. Eles recebem salário, benefício e têm responsabilidade dentro do ambiente de quê?
de trabalho. No entanto, como cristãos, somos chamados a servir a um patrão diferente, um patrão que não falha, que é justo e que se preocupa profundamente conosco. Deus, Ele é o nosso melhor patrão, o Criador dos céus e da terra, que nos sustenta, nos dá propósito e nos recompensa de maneira eterna. Aleluia, viu? Tudo de Deus é perfeito, pessoal. Olha isso. Tudo que você deseja está na mão de Deus. Riquezas e honras estão onde? Na mão de Deus. Então, como que eu agrado a Deus? Quando eu uso a minha fé. Não adianta eu só vir na reunião. Tem gente que acha que só vem na reunião resolve. Não. Ele vem na reunião, mas não usa a fé. O outro que às vezes vem de vez em quando usa a fé e é o quê? Honrado, é abençoado. Então, o segredo está em você obedecer a palavra de Deus, por direção do Espírito Santo. Amém? Amém. Abre lá em 2 Tessalonicenses 3, 9. 2 Tessalonicenses 3 e 9. Diz assim, ó. 2 Tessalonicenses 3 e 9. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tivemos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitem. Você vê, o pastor, ele é um modelo. A pastora, ela é uma modela. O bispo, ele é um modelo de quê? De perseverança, de fé. O diácono, o obreiro, o evangelista, a missionária, é um modelo para que você possa se espelhar e agir. Mas infelizmente tem muitos aí que não dá para você se espelhar, não é verdade? Uma pessoa inconstante, uma pessoa que caiu um raio ali, já entra em pânico. Veio uma tempestade, em vez dela usar a fé para parar a tempestade, ela entra em pânico debaixo da cama. Então não é um exemplo, não é? Você tem que usar exemplo de pessoas que vivem a fé. Os heróis da fé. Por que o nome deles estão escritos na Bíblia? Porque os camaradas fizeram a diferença, enfrentaram o leão, enfrentaram o fogo, enfrentaram reis, enfrentaram o exército e não desistiram diante dos problemas. Eles permaneceram como? Firme, inabalável. E o fogo não teve poder sobre a vida dele. O problema financeiro não vai ter poder sobre a tua vida. A miséria não vai ter poder sobre a sua vida. Porque tudo é a palavra. Tudo é a palavra, que nem a pastora Rose falou pra mim hoje. Pô, eu tô ficando resfriado. Eu falei, tá nada. Aí ela baixou a cabecinha. Se eu confirmasse, ia acontecer o quê? Ela ia ficar, porque o poder da palavra. Ela jogou uma palavra porque ela estava fragilizada. Amém? E eu fui rebater a palavra. E hoje ela tá aqui com a gente. Mas o corpo tá sentindo? Tá. O corpo, ele sempre vai sentir pra te parar. O corpo, ele sempre vai fraquejar para te parar. Vai lá no grupo da igreja, lá você vai ver lá, carne e espírito lutando. Vai lá dar uma olhadinha lá. E no final o espírito faz o quê? Mata a carne. O espírito mata a carne, meu amigo. Como? Matando. Obedecendo a palavra de Deus. Dizendo, tá escrito. Como é que Deus hoje matou Satanás? Satanás fugiu. A Bíblia diz que Satanás meteu o pé. Jesus, ele usou o quê? A palavra. Vão falar que você é fraco, vão falar que você não é nada, vão falar que você não é capaz, mas você vai ter que usar o quê? O poder da... Você não vai ser mal criado. Você vai usar o poder de quê? Da palavra. Olha, você tem até o direito de dizer isso aí, mas a Bíblia diz... Acabou! A Bíblia diz que eu tudo posso que me fortalece. Acabou. Derrubou toda aquela
tese, aquela palavra, e a pessoa... Quem é que pode resistir o poder da palavra de Deus? Hã? Jesus, ele venceu Satanás com o quê? A palavra. Por isso que você tem que se alimentar de quê? Da palavra. Em vez de ficar jogando Free Fire, em vez de ficar vendo novela, tira um tempinho, meia hora, para ler um versículo. Você não precisa ler o livro, lê um versículo e guarda aquele versículo, entendeu? Porque o Espírito Santo, ele me faz lembrar de palavras quando eu era criança. Criança com 17 anos que eu fui para a igreja, né? Porque eu li e ele fez eu lembrar. Você pode ver, quando você lê a Bíblia, você se torna o quê? Forte. Agora, quando você não lê, fica ali vendo um videozinho de tristeza, de miséria, aquela criança, aquilo mexe com o teu psicó, daqui a pouco você está deprimido. Não tem nem ânimo para falar com Deus. Aquelas músicas lentas, aquelas músicas tristes. Se tranca dentro do quarto. Lê a Bíblia pra tu ver, meu amigo. Fica o leão, tá amarrado já. Tudo posso naquele. Que me fortalece. É isso. Você tá se alimentando de comida suja, comida que não é boa. Fica conversando com fracassado. Fica andando com fracassado pra você ver. Você vai se tornar uma pessoa fracassada. Você é reflexo das 5 pessoas que você anda. Com quem tu tá andando? Ah, pastor, eu ando com um camarada lá que só vive falando problema. Você é reflexo de um deles. Ah, eu ando, pastor, eu ando praticamente o dia todinho com pessoas que só falam de miséria. Eu ando com... No finalzinho, o senhor é o último. Que eu vou lá 1 hora de reunião. Então quem ganhou? Aqueles que você ficou um tempão com eles. Porque você não vai absorver 1 horinha. Mas se você for perseverante, você vai absorvendo. Porque você quando estuda, você aprende. Porque você persevera em ir à escola todos os dias. Aí quando você não vai mais à escola, você se perde. Você vê hoje eu sou um analfabeto. Eu leio, mas eu não tenho a cultura. Amém? Por quê? Porque eu desprezei o ensino e hoje está me fazendo falta. Agora, se eu soubesse que hoje estaria em uma posição dessa, eu teria desprezado na minha infância? Não teria, porque hoje eu poderia estar escrevendo um livro, hoje eu poderia estar fazendo coisas maravilhosas com todo o conhecimento, porque o estudo é tudo, né, pessoal? Então, mas a minha mãe não se importa, mas você vive pela sua mãe? Mas o meu pai não se liga, mas você vive pelo seu pai? Você tem que viver por você, meu amigo, porque um dia eles vão embora e você vai ficar aí. Quantos filhos os pais já morreram e estão aí? Minha mãe já morreu, meu pai já morreu, mas eu tô aqui, meu amigo. Eu tô aqui mantendo o legado do quê? Dos Regis, dos Melo. Porque o meu nome é Ivanildo de Melo Regis. Então eu tenho o legado dos Melos e dos Regis. E você? Mas eu não vivo aquele legado. Eu vivo esse legado que o Espírito Santo me colocou. De glorificar o nome dele. O meu papel é esse, é servir o Todo-Poderoso. Aí diz agora no versículo 10, 2 Tessalonicenses 3:10. Porque quando ainda estávamos convosco, ordenemos isto: se alguém não quer trabalhar, também não come. Está na Bíblia, mas pastor, meu pai falou que eu tinha que trabalhar, mas eu sou só uma criança de 50 anos, pastor. Tá, mas vergonha na cara, rapaz, tem criança aí de 10 anos que tá trabalhando. Eu peguei no vídeo 3 anos falando meu Deus, é isso aí, a menina, né? Tinha que botar no grupo da igreja pra ele ver lá que tem essa não. E aquele sem braço? E o outro lá com 2 pés e 2 mãos pedindo esmola. E o outro carregando um peso de bloco na cabeça. Meu amigo, é o espírito. Quando o espírito é pobre, você vive uma vida pobre. É o espírito. O segredo está no espírito. Quem é que luta contra a carne? É a alma ou o espírito?
É o espírito. Então, se você não alimenta o espírito, é natural que a tua carne comanda. E a carne, ela quer o quê? Preguiça, moleza, facilidade, querer tomar posse das coisas que não é sua, que é dos outros. Esse é o poder da carne. Só que o espírito vem, meu amigo, e parte para cima. Por quê? Porque o espírito está alimentado. Você está amarrado, carne. Sai fora, você quer acabar com o meu corpo? Porque quem controla o corpo é o espírito. É ele. Tira ele, que a carne faz o quê? Morre. É ele que faz com que o seu corpo tenha vida, meu amigo. É o teu espírito que faz com que o teu corpo tenha vida. Não é a alma, é o espírito. Pesquisa para você ver. A alma, ela é o centro das emoções. Você precisa dela também, porque é ela que vai o quê? Derramar diante de Deus a gratidão. Meu Deus, muito obrigado por esse dia de hoje. Obrigado por este pão. Obrigado por essa comida. Obrigado por estar respirando. Obrigado por estar aprendendo hoje esse ensino hoje. Tudo isso, a alma agradece a Deus. O espírito recebe a sustagem e a alma recebe o amor. Porque quando você está ouvindo a palavra de Deus, você sente o amor de Deus por você. E você se alegra, vai para casa que nem uma criança. Fala comigo. Todo bobo. Aí chega em casa, só encontra tribulação. Mas o teu espírito está o quê? Alimentado. E Deus fala: cala a boca, deixa eu falar. O que você tem, menino? Tá doente? Não, mãe. Tá doido? Não, pai. Já encheram a sua cabeça já de coisa? Você vai morrer, hein? Por quê? Porque a sua áurea é boa. Então, quando ela chega em um ambiente que a áurea é negra, incomoda. A luz acendeia aquele ambiente. Isso é trabalhar para Deus. Ele é o nosso patrão. Quando você trabalha para Deus, até em silêncio você fala. Quando você trabalha para Deus, um sorriso ganha uma alma, um aperto de mão conquista uma pessoa. Amém? Amém. Todo trabalho Aproveita. então trabalhe. Faça com amor. Se é para ir em Caxias buscar uma encomenda do trabalho, vá alegre. Vai com prazer, sabendo que você não está fazendo para o pastor e nem para a pastora, você está fazendo para o Eterno, e o Eterno está lá de cima. Esse é meu filho amado, está preocupado com o meu trabalho, está preocupado com a missão, e Deus enche você de alegria. Aí Ele sabe que você tem uma pendência para resolver daqui a alguns dias, aí Ele, quando você menos espera, entrou um dinheiro que eu nem imaginava que ia entrar. Um pagamento que eu fiz de um trabalho que a pessoa era para botar 100 reais, botou 500. E falou: olha, é isso mesmo, não botei errado, tá? Gratidão, Deus abençoe. É assim que Deus trabalha. Deus, Ele trabalha no silêncio. Deus, Ele não trabalha na gritaria. Deus, Ele não trabalha na força. Deus, Ele trabalha no amor. Amor com ação. Amém? Amém. Uma mãe, para poder botar uma criança para fora, ela tem que ter só o amor, né? A criança sai. Então você deu a vida. Tudo é força. Não é pela força nem pela violência, mas eu tenho que usar a força contra o mal. A força é a minha autoridade. Eu não aceito mais essa situação na minha vida financeira. Eu não aceito mais os meus clientes não entrando em contato comigo. Esse mês o Senhor tem 2 dias para poder trazer os clientes aqui para me glorificar o teu nome. Agora tem que ser fiel. Não adianta você prometer e não cumprir. Porque tem muita
muita gente que promete, pastora Rui, esse dinheiro que está preso cair, Deus, eu vou fazer isso, cai, e ela fica, ó, não fala nada. E o pastor lá precisando, ela vendo a necessidade. Na hora que o pastor está pedindo ajuda, dá vontade de ir no banheiro, muda de assunto, mexe com alguém para não ver aquilo. E o pastor ali, ó, quebrando pedra para poder manter o trabalho. E a pessoa cheia de condição, ela pode fazer uma oferta de 100, ela vai lá botar R$1. Ela fez que nem o rei Amazia. Não era verdadeiro aquilo. Se o Senhor me honrar, eu vou honrar o Senhor. Aí Deus vai lá e honra ela. Cadê ela? Sumiu. Amém? Amém. Aí diz aí, ó, em Tessalonicenses 2, É 3, pastor. 2 Tessalonicenses 3, versículo 11. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalhando, mas se intromete na vida dos outros. Ela não ajuda, mas também quer atrapalhar. Ela quer atrapalhar, poxa. Ela quer atrapalhar o processo. Ela quer informação para poder frustrar o trabalho. Por isso que Deus fala para você sempre, ó. Eu aprendi, pessoal. Antigamente eu falava tudo, né? Hoje eu aprendi sofrendo. Porque às vezes você não aprende com o ensino, que é muito cabeça dura. Então você aprende sofrendo. E quando você aprende sofrendo, você já não dá mais aquele mole. Você não fica abrindo a boca para contar todos os teus sonhos para quem não sonha com você. Amém? Amém. Então, aí diz aí no versículo 1: Deus nos chamou para servir. Deus, ao nos criar, nos deu uma vocação, não somente para trabalhar em nossos empregos diários, mas para servi-lo em todos os aspectos da sua vida. Quando trabalhamos, devemos lembrar que estamos servindo a Deus e não aos homens. Paulo nos ensina isso. Às vezes a pessoa ela tem um talento e ela tem um talento e ela acha que aquele talento é dela. O talento é dela, mas o talento não é dela. Deus botou essa vocação dentro dela justamente para que ela viesse servi-lo. Só que em vez de ela servir a Deus, ela serve a si próprio. Você está entendendo? Ela serve a si próprio. Então Deus, Ele, como diz aqui, ó, Deus nos criou e nos deu uma vocação, não somente para trabalharmos em nossos empregos diários, mas para servi-lo em todos os aspectos da nossa vida. Quando trabalhamos, devemos lembrar que estamos servindo a Deus e não aos homens. Paulo nos ensina em Colossenses 3, 23 e 24. Diz assim, ó: tudo o que fizerdes, façai-os de todo o coração, com o Senhor e não os homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, e que estáis servindo. Você está servindo a Jesus. Eu estou aqui pregando aqui. Eu estou pregando aqui em nome de quem? Do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Eu tenho que fazer com amor. Ele vai saber se eu estou fazendo com amor. Ele vai saber se eu estou fazendo com verdade. Segundo Colossenses 3, 23. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, de todo o coração, como o Senhor, e não aos homens, sabendo que recebeis do Senhor a recompensa da herança,
a Cristo, o Senhor, e que estás servindo. Amém? Você tem que ser de todo o coração. Não adianta você fazer parcialmente, fazer porque é uma ordem, fazer porque o pastor pediu, fazer porque a pastora pediu, por inveja. Você tem que fazer porque você ama Cristo e você quer o agradar, e a maneira de você agradá-lo é servindo. Amém? Amém. Até aqui o Espírito Santo. Tem mais coisas lá no site. Se você quiser informação, você vai lá no site segunda-feira, que você vai absolver as informações que está lá. Tudo que você fazer, você tem que fazer de coração. Não adianta você vir para a igreja chateado, não adianta você vir para a igreja de pirraça, para atrapalhar, para implicar com os teus irmãos. Não adianta você vir para a igreja para querer fazer a tua vontade. Você tem que vir para a igreja para fazer a vontade do Senhor Jesus. Amém? A pastora Rose vai assumir agora. E até aqui o Espírito Santo me